Aracan é aquele que não precisa, que não retrocede, que o que aprendeu está aprendido é daqui para frente, não vai para trás. Às vezes na vida não é assim, nós não retrocedemos, nós aprendemos alguma coisa, mas a gente ainda falha como falhava no passado, até que chega um momento que você não falha mais. Quando aquilo que tem aprendido está, e daí você vai para frente. Isso é chamado estado de Aracan. Alguns dizem que não tem mais nenhum renascimento, que não precisa renascer, ou seja, não precisa repetir os erros do passado, que aprendeu alguma coisa, né? E foi para adiante. O Dharma, incomparavelmente profundo e infinitamente sutil, é raramente encontrado, mesmo em centenas de milhões de anos. Agora podemos vê-lo, ouvi-lo e compreendê-lo, que possamos completamente clarificar o verdadeiro significado dos ensinamentos do Tathagata. Mestre Dogen Shobogenzo, livro 4 dessa tradução feita por Gudo Nishijima e Shodo Cross. E o capítulo de hoje se chama Shizen Bhikkhu, o monge no quarto estágio de Dhyana, ou de Zazen, ou de Samadhi, né? O quarto estágio. Shi significa 4. Zen representa a palavra sânscrita por dhyana, ou jhana, que significa zazen, o estado de zazen ou meditação. Bhikkhu é a palavra sânscrita bhikshu, que significa um monge. Shizen Bhikkhu é o monge que obteve o quarto estágio de zazen. Ele pensava que ele havia obtido o estado de um Aracan, que é o estado último da prática, o superior. E quando ele estava morrendo, uma aparição surgiu em frente ao monge, que é uma coisa que não é comum a alguém que obteve o estado superior de Zazen. Então ele pensou que Buda havia enganado ele. E porque ele teve esse ponto de vista errôneo, ele caiu no inferno. E essa é uma história que Dogen Zenji-sama conta como exemplo de que a maneira errônea de você compreender o budismo pode levar a muito sofrimento. E ele faz uma demonstração muito forte contra os pontos de vista errôneos de acreditar que budismo, confucianismo e taoísmo todos ensinam a mesma coisa. Ele fala, não é a mesma coisa. Porque naquela época na China havia pessoas que diziam isso, né? Que budismo, taoísmo e confucionismo, tudo era a mesma coisa. Então, esse é um texto que Dogen Zenji-sama ele fez questão de escrever para confirmar que não é tudo a mesma coisa, né? Que não são exatamente a mesma coisa. Ele é bem severo, muitas vezes, como todos os praticantes, os fundadores de algum grupo religioso, que vem dizer, não é o que os outros estão falando. Muito bem. Esse é um dos capítulos que ele reescreveu quando ele pensava em fazer 100 capítulos, né? E ele separou dos 12 capítulos que ele pôs de fazer antes de morrer, né? E foi reescrevendo. Esse é um deles. Muito bem. E ele começa dizendo assim, o 14º ancestral do Dharma, que era Nagyarjuna, lembra o Nagyarjuna? Que é um especialista no vazio, né? Sunyata, e do Sutra da Sabedoria Perfeita, né? Nagyarjuna disse, entre todos os discípulos de Buda havia um monge, um bhikkhu, que tendo obtido o quarto estado de dhyana, ele ficou muito orgulhoso de si mesmo e achou que tinha acessado o quarto estágio, que é o estágio de um Aracan. Aracan é aquele que não precisa, que não retrocede, que o que aprendeu está aprendido é daqui para frente, não vai para trás. Às vezes na vida não é assim, nós não retrocedemos,
nós aprendemos alguma coisa, mas a gente ainda falha como falhava no passado, até que chega um momento que você não falha mais. Quando aquilo que tem aprendido está, e daí você vai para frente. Isso é chamado estado de Arakan. Alguns dizem que não tem mais nenhum renascimento, que não precisa renascer, ou seja, não precisa repetir os erros do passado, que aprendeu alguma coisa, né? E foi para adiante. Então ele achou, porque ele acessou algum estado de meditação profunda, ele pensou que ele já era um estado de superior. E assim, cada um dos estágios que ele foi obtendo algum efeito, ele foi ficando muito orgulhoso. E assim, com esse orgulho, ele não tentou progredir mais, era como se já tinha chegado no máximo que ele tinha e não tinha mais nenhum progresso a fazer. E quando a sua vida estava chegando ao fim, ele viu chegar a ele na forma de alguém que estaria no quarto estágio de Dhyana, e que ele estaria entrado num ponto errôneo, né? Ele viu aquela existência intermediária entre morte e regeneração, que é chamado Chu-U, uma existência intermediária. E ele achou que não, que ele tinha que entrar direto em Nirvana. Se ele era um monge que tinha atingido um estado tão elevado, na hora da morte ele devia ter entrado imediatamente em Nirvana, num nível superior de consciência, e apareceu um mundo intermediário. Então ele falou assim, Buda me enganou. Em vez de pensar, eu me enganei, eu teve uma impressão errônea sobre o que eu havia obtido, ele disse, não, Buda me enganou. E porque ele teve esse pensamento, ele disse assim, não há nirvana, Buda me enganou. E porque ele teve esse pensamento errôneo, ele perdeu o mundo intermediário do quarto estágio de Dhyana, e ele viu, em vez disso, um lugar terrível que é chamado Avici. É de um inferno em particular chamado Avici, que é sem ondas, né? E quando ele morreu, ele imediatamente foi para o Avici. E os monges perguntaram a Buda, quando a vida deste praticante terminou, aonde ele renasceu, onde ele nasceu? E Buda disse, ele nasceu no Avici. E os monges ficaram muito surpresos. Será que sentar em zazen e manter os preceitos os levariam ao inferno? E antes que eles falassem, Buda disse, tudo veio do seu orgulho. Quando ele obteve o quarto estágio de meditação, ele pensou que havia obtido o quarto efeito. E quando chegou o fim da sua vida, ele viu o mundo intermediário aparecer, que era o mundo do quarto estágio de Dhyana, e que fez surgir nele pontos de vista errôneos. Ele pensou, não há nirvana, e eu sou um Arakan, eu cheguei ao nível mais elevado, mas eu vou ter que renascer? O Buda me enganou. E aí, ao pensar isso, esse mundo de inferno apareceu. E foi onde ele nasceu. E aí o Buda falou o inverso. Tudo isso é uma cotação, viu? Tudo que eu estou falando é uma cotação de um texto antigo do budismo tradicional. E o Buda disse em poema, mesmo com conhecimento abundante, mesmo mantendo os preceitos e dhyana, ele ainda não havia obtido o Dharma, nos quais todos os excessos terminam. Embora ele possuísse a virtude, mas havia um fato que foi difícil para ele crer. E por isso ele caiu no inferno, porque ele desconsiderou o Buda. E ele, na verdade, não estava conectado com o quarto estágio superior.
E este monge é chamado o monge do quarto estágio de dhyana, ou o monge do não conhecimento. E essa é uma admoestação, escreve Dogen, contra o erro de achar que obteve o que não obteve. Também o erro de ter pontos de vista errôneos e desconsiderar Buda. Em toda a grande ordem de seres humanos e deidades, todos conhecem essa história, desde a época em que o Tathagata estava no mundo até hoje. Tanto nos céus do oeste como nas terras do leste, a fim de admoestar contra apegar-se ao que é errado como se fosse correto, é como obter o quarto estado de dhyana e pensar que é o quarto estágio de Arahant. Os erros deste monge, e diz Dogen, se eu agora brevemente sumarizar, são 3. Primeiro, embora ele fosse alguém de não conhecimento, incapaz de distinguir entre o quarto estado dhyana e o quarto efeito, ele em vão se separa de seus professores e fica vagando sozinho, como se não tivesse mais nada a aprender. Felizmente era a época em que o Tathagata estava no mundo. Se ele regularmente visitasse o Tathagata, se ele estivesse constantemente procurando Buda e ouvindo o Dharma, os erros que ele aqui teve não teriam ocorrido. Mas ao contrário disso, ele resolveu viver sozinho. Ele não visitava Buda, não encontrava Buda, não ouvia o Dharma. E por isso se perdeu. E mesmo se ele falhasse de visitar o local de Buda, ele poderia ter ido em lugares onde haviam grandes arahants e receber suas instruções. Mas em vão ele queria viver em solidão, como uma forma de auto-orgulho. E assim, quando ele obteve o primeiro dhyana, ele pensou que era o primeiro efeito. Quando ele obteve o segundo dhyana, ele achou que era o segundo efeito. Quando ele obteve o terceiro dhyana, ele pensou que era o terceiro efeito. E quando ele obteve o quarto dhyana, ele pensou que era o quarto efeito. Esse foi seu segundo erro. As formas do primeiro, segundo, terceiro dhyanas e as formas do primeiro, segundo e terceiro efeitos estão além de comparação. Como que ele poderia comparar? Isso foi a sua falta por não ter conhecimento e uma falta que surge por não servir um mestre e da sua ignorância. E aí Dogen de novo vai escrever um texto do fascículo 5 do Maka Shikan Hokyo Den Kugetsu, um comentário do mestre Tendai Chigi, é o fundador da escola Tendai. Começa assim: entre os discípulos de Bhaguputta, que é o quarto ancestral da Índia, né? O Bhakikuta, né? Havia um monge que, com a mente devotada, havia deixado a sua vida familiar e entrado no quarto estágio de dhyana. Mas ele pensou que ele havia chegado no quarto estágio, quarto efeito. O Bhakikuta, usando meios expedientes, faz com que ele vá a um lugar distante e faz com que um bando de ladrões materializam-se na estrada onde ele está. E ele também faz com que se materializem 500 mercadores. Os ladrões atacam os mercadores e há um grande massacre. Vendo isso, o monge ficou amedrontado. E de uma só vez ele pensa a si mesmo: eu não sou um arahant. Esse deve ser o terceiro efeito. E depois que os mercadores estão mortos, apenas fica a filha de um mercador muito rico. E ela vê o monge
Eu suplico, monge virtuoso, me leve com você. E o monge responde: o Buda não me permite caminhar com uma mulher. E ela diz: eu vou segui-lo à distância, monge virtuoso. E o monge se apieda. E assim caminham. O venerável se materializa como um grande rio. E a mulher diz: monge virtuoso, você me ajuda a atravessar o rio? Então ele diz: eu vou na parte baixa e você vai na parte alta. Mas a menina subitamente cai na água e grita: monge virtuoso, me salve. Então as mãos do monge alcançam a moça e a salvam. E ele então pensa da maciez da sua pele, e a luxúria surge em sua mente. Então imediatamente ele reconhece que ele não é um ser espiritualizado. E sentindo intenso amor por essa mulher, ele a leva para um lugar mais recluso, com a intenção de ter uma relação com ela. Mas ao ver isso, o mestre, ao ver, ele vê que é o mestre que está ali, e fica muito envergonhado, e joga sua cabeça ao chão. E o venerável diz: você se considerava um aracã. Como é que você poderia fazer uma ação tão má como essa? E ele leva o monge de volta à comunidade e faz com que ele confesse e explique a ele. E é explicado a ele o essencial do Dharma. E finalmente ele obtém o estado de um aracã. E Dogen Samá, então, isso é um texto sagrado antigo, né? Então Dogen Samá vai comentar sobre esse texto. O monge, inicialmente, faz o erro de ter pontos de vista errôneos, mas ao testemunhar o massacre, ele fica com medo. E ele pensa: eu não sou um aracã, porque afinal eu estou com medo. E ele fala assim: eu acho que eu estou no nível errado, não estou no nível superior, né? E a partir disso ele começa a pensar na maciez da pele da mulher. E surge a sexualidade. Ele fala: nossa, eu não estou nem nesse estado ainda estou preso às coisas do corpo humano, né? Mas ele não tem nenhum pensamento de falar mal de Buda. Ele não tem nenhum pensamento de falar mal do Dharma. E nenhum pensamento de se afastar dos ensinamentos sagrados. Ele não é como o outro monge, que achou que estava no 4º estágio de Dhyana, e que, portanto, ele havia sido enganado pelo Buda, né? Mas ele possui a habilidade de perceber que é ele que ainda não é suficiente. E Dogen Samá diz: as pessoas hoje em dia nem sabem que são aracãs nem budas. Eles não conhecem a si mesmos. E apenas vagam sem sentido, pensando: eu sou um Buda, eu sou um Buda. E é um grande erro, é uma falta profunda. Primeiro vocês têm que entender o que é um Buda.